Olá, meus amigos, muito bom dia! Com a graça de nosso Deus e Pai, estamos iniciando mais este dia abençoado. Todas as vezes que nós abrimos os olhos, que nós despertamos, não é? Todas as vezes que nós iniciamos um novo dia, devemos dar graças a Deus, porque um despertar nosso é sinal de que Deus está nos dando mais uma oportunidade de buscar o seu poder, de buscar a sua face, buscar sua palavra, buscar conhecer o Senhor e receber dele o poder que ele tem para nos dar, as bênçãos que ele tem para nos dar, tá bem? Antes da gente continuar, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, ok? Olha, no livro do profeta Malaquias, lá no Antigo Testamento, há um versículo curto, bem curtinho, mas que fala tanta coisa para gente, por isso que a gente, quando vai ler a Bíblia, a palavra de Deus, a gente precisa pedir a guia do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, para que ele fale conosco, não é? Através da palavra que estamos lendo ou ouvindo. Porque se você pegar a Bíblia e começar a ler de qualquer maneira, ler como você lê um livro de história, você simplesmente vai ler um livro e nada vai mudar em você. Mas quando você lê, pedindo direção do Espírito Santo, dependendo do entendimento que ele vai te dar da palavra do próprio Deus, então você começa a ver a sua vida mudar. Por quê? Porque você começa a entender as coisas espirituais. As coisas espirituais se entendem espiritualmente e esse entendimento espiritual vem da parte do Espírito Santo. Se ele não nos fizer compreender a palavra de Deus, então apenas lemos um livro, mas se o Espírito de Deus nos ensinar, nos dirigir, aí então nós vamos compreender as coisas espirituais, vamos começar a agir de modo diferente, a falar de modo diferente, a crer de modo diferente e, claro, né, a praticar a palavra de Deus de modos que Deus então possa confirmar em nossas vidas todas as suas promessas, tá bom? Olha só, Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 6. Olha o que ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ponto. Só isso. Ele diz assim, vou repetir, o Senhor Deus diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Olha, só essa declaração já tem tanta coisa nela. Por quê? É por causa do seguinte, quando você observa o agir de Deus, desde o comecinho da Bíblia até o final, você vê ali um Deus de amor. Você também vê um Deus de justiça, um Deus de juízo, sim, mas a justiça e o juízo são para os rebeldes, né? São para aqueles que afrontam a Deus. A justiça de Deus e o julgamento de Deus é para aqueles que não andam no caminho de Deus e não se arrependem, né? Porque Deus chama todos ao arrependimento, mas infelizmente nem todos querem se arrepender, nem todos querem andar nos caminhos do Senhor. Mas para aqueles que são obedientes à sua palavra, nós vemos um tremendo Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que é compassivo, ou seja, cheio de compaixão. Ele sofre com o nosso sofrimento também. Ele nos ajuda quando clamamos a Ele. Você vê isso por toda a Bíblia. Você vê desde o começo da história até o final, desde Gênesis até Apocalipse, você vê o ser humano falhando, errando, mas quando esse ser humano se arrepende e se volta para Deus, Deus na sua misericórdia, Ele perdoa, Ele releva, Ele não leva em conta os erros da pessoa quando a pessoa se arrepende e busca o perdão do Senhor. Nós vemos isso por toda a Bíblia. Então, quando o Senhor Deus diz aqui, eu, o Senhor, não mudo, Ele está falando para a gente hoje, século 21, estamos aqui no ano de 2022, né?
Ele está falando a mesma coisa para a gente. Filhos, eu não mudei, eu continuo o mesmo Deus de misericórdia. Olha, o livro do profeta Malaquias, ele foi escrito aí mais ou menos 2.400 anos atrás. 2.400 anos, né? 400 anos antes de Jesus, Malaquias escreveu o livro dele. E Deus inspirou Malaquias e ele escreveu. E uma das coisas que ele escreveu foi justamente essa: eu, o Senhor, não mudo. Então, Deus continua sendo o mesmo Deus amoroso, que quer o bem do seu povo. E olha o que ele diz para o povo dele, que naquela época era o povo de Israel. Na época de hoje, o povo de Deus é a igreja, tá? Então ele diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó. Quem que são os filhos de Jacó? Na verdade, é o povo de Israel, né? Jacó é aquele que mais tarde teve o seu nome mudado para Israel. Lembra quando Jacó lutou com o anjo e a partir daquele momento o seu nome passou a ser Israel, e Israel ou Jacó é o pai das 12 tribos. Então, quando Deus aqui fala filhos de Jacó, ele está dizendo: vocês, povo de Israel, vocês, o meu povo, olha, eu não mudo. É por isso que vocês não foram destruídos. É por isso que vocês não foram consumidos ainda. Ele diz: por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quer dizer, Deus está dizendo assim, olha, é porque eu fiz uma aliança com Abraão, é porque eu sou Deus de misericórdia, eu sou Deus compassivo, eu sou um Deus longânimo, eu sou um Deus paciente e espero a conversão e o arrependimento de vocês. Vocês fizeram tanta besteira, tanto erro, que se eu não fosse esse Deus amoroso, eu já teria permitido vocês terem sido destruídos. Eu já teria permitido o mal dominar vocês de uma vez por todas. Mas porque eu não mudo, eu sou bom e continuo sendo bom, eu estou dando para vocês uma oportunidade de mudança. Viu? É isso que Deus está dizendo. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus bondoso para com aqueles que se arrependem, tá certo? Então, meu amigo e amiga, Deus, ele não muda nesse sentido de ser um Deus longânimo e misericordioso, mas também Deus não muda no sentido do seu poder. O mesmo Deus todo-poderoso que agiu no passado, que fez grandes maravilhas no passado, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, o mesmo Deus que fez sair água da rocha, o mesmo Deus que fez cair pão do céu para o povo dele se alimentar, o mesmo Deus que no deserto não permitia que o seu povo passasse fome, derramava pão do céu e mandava aves para vir alimentá-los, o mesmo Deus que fazia com que de noite naquele deserto frio, gelado, houvesse uma coluna de fogo para iluminar e para esquentar o povo, e durante o dia, naquele deserto fervente, quente demais, Deus então levantava uma coluna de nuvem para fazer sombra para o acampamento dos israelitas. O mesmo Deus que fez o sol e a lua pararem quando Josué orou, porque ele precisava perseguir os seus inimigos, e aquele dia não ia dar, era muito pouco tempo. Então Josué orou e Deus fez o sol parar, todo o universo parar, para que desse tempo de Josué perseguir os seus inimigos, né? Aquele mesmo Deus poderoso do passado que fez com que a farinha e o azeite da viúva se multiplicassem por meses, que ressuscitou mortos no passado, que fez maravilhas, que abriu também o Rio Jordão. Deus não abriu somente o Mar Vermelho, ele abriu o Rio Jordão pelo menos mais 3 vezes, né? Quando Josué passou ali com a arca, depois com Elias e depois com Eliseu. Deus é poderoso, o mesmo Deus do Novo Testamento, que também ressuscitou pessoas, que curou pessoas doentes, que libertou pessoas dos demônios, que multiplicou pães e peixes, o mesmo Deus que curava o cego, o mudo, o paralítico, o mesmo Deus que fazia com que grandes maravilhas acontecessem, é o Deus de hoje.
É o Deus que cura, é o Deus que prospera, é o Deus que liberta, é o Deus que conforta, é o Deus que consola e é o Deus que nunca sai da nossa vida, que nunca sai da nossa presença, que nunca sai da nossa história, porque Ele disse: nunca te deixarei, de modo algum eu te desampararei. Portanto, quando o Senhor diz aqui em Malaquias que Ele, o Senhor, não muda, e que por causa da bondade dele, por causa da imutabilidade dele, né, o povo não tinha sido destruído, hoje também é assim, por causa da imutabilidade de Deus, ou seja, porque Deus não muda. Muitos estão tendo na misericórdia de Deus a chance de se voltar para Ele, a chance de sair do pecado e se voltar para Ele. É o teu caso? Você está vivendo uma vida errada e até agora nada de ruim aconteceu? Sabe o que se chama isso? Isso se chama misericórdia de Deus, tá? Mas se você está ouvindo essa palavra, você que está vivendo no erro, no pecado, você já é um crente, mas de repente você se desviou, começou a andar em caminhos errados, ou você desde quando se converteu nunca conseguiu largar de determinados erros, olha, essa palavra é para você. É pela misericórdia de Deus que você não foi, vamos dizer assim, consumido, né? É por causa da misericórdia de Deus que coisas piores não aconteceram. Então, hoje é o dia de você se achegar para o Senhor, pedir perdão para Ele, porque o mesmo Deus que perdoava no passado é o Deus que perdoa hoje. E o mesmo Deus que pode curar você, você que está doente, que está enfermo, você aí que está preocupado com o diagnóstico médico, o médico falou certas coisas para você que te deixaram triste, que te deixaram abatido, desanimado. Escuta, o médico é um profissional humano, né? Ele tem limitações também, mas o nosso Deus não tem. O nosso Deus, além de imutável, Ele é todo-poderoso, Ele é o Deus do impossível, mas você tem que acreditar nisso, porque o mesmo Deus que curou no passado, Ele pode curar hoje também. É o mesmo Deus que pode prosperar, porque Ele prosperou no passado, Ele prospera hoje também. O mesmo Deus que protegia o povo dele no passado, é o mesmo Deus que protege hoje também. Então, meu amigo e amiga, o diabo tem tentado desviar a atenção das pessoas. O diabo tem tentado dizer para as pessoas que Deus não é mais o mesmo, ou que Deus não faz mais milagres hoje, ou que Deus não se importa com você, ou que Deus não está na tua vida. Gente, o diabo é mentiroso. Não se deixe levar pelas mentiras de Satanás. É claro que Satanás muitas vezes ele vai usar pessoas para tentar derrubar você, né? Ele vai usar a boca das pessoas para falar mentiras para você. Muitas vezes o diabo também vem na sua mente tentando fazer você pensar de modo errado, mas não se deixe levar por isso, se deixe levar por essa palavra. Eu, o Senhor, não mudo. E se Deus não muda, meu amigo e minha amiga, os mesmos milagres você pode experimentar agora na oração que nós vamos fazer, tá bem? É o mesmo Deus de perdão, é o mesmo Deus de misericórdia, é o mesmo Deus de provisão, é o mesmo Deus e Pai que conforta, não é? Mas também é aquele Deus que nada pode fazer se você não tomar uma atitude, se você não tomar uma decisão de mudança, caso você necessite, e uma decisão de atitude. Você precisa ter atitude. A partir de hoje, vou buscar a Deus com mais perseverança, com mais profundidade, vou abandonar o erro, vou corrigir a minha vida e vou servir ao Senhor. Pode ter certeza que muito mais ainda Deus se manifestará na sua vida, tá bem? E outra coisa também que nos mostra que Deus não mudou. Do mesmo jeito que Deus era contactado no passado, Ele é contactado hoje. De que maneira? Através da oração. Do mesmo jeito que no passado, no Antigo Testamento, os grandes homens e mulheres de Deus tiveram contato com Deus através da oração. No Novo Testamento também, o Senhor Jesus, como homem, contactava o Pai com oração, os apóstolos contactavam a Deus com oração. Vamos contactar o nosso Deus também, entrar em contato com Ele agora, falar com Ele através desse meio bendito que Ele nos proporcionou, que é a oração. Falemos com o Pai então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito e santo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te bendizemos. Nós te agradecemos porque o Senhor não mudou.
O Senhor é o mesmo Deus bondoso, santo e todo-poderoso do passado. O mesmo Deus que está aqui agora para abençoar a vida dessa pessoa que comigo ora. Meu Deus, eu te peço por essa pessoa, Senhor. Toca no corpo dela para curar, porque o mesmo Deus que curava no passado é o Deus que cura hoje. A tua palavra diz assim. O Senhor, Pai, diz que não muda, então cura essa pessoa, Pai. Toca na perna dessa pessoa para que essa perna seja restaurada e curada. Essa pessoa que precisa de provisão, meu Pai. Meu Deus, dá provisão financeira, material, profissional para essa pessoa. Meu Deus, essa pessoa que clama a Ti hoje pela solução de um problema, meu Pai, que aos olhos humanos não há solução, mas ela pede ao Senhor, Pai, faz alguma coisa. Então, meu Deus, responde para essa pessoa e mostra para ela que para o Senhor tudo é possível. Nada é impossível para o Senhor. Age, meu Pai, com milagre então. Age na família dessa mulher, na família deste homem. Meu Pai, essa pessoa que tem passado muito sofrimento por causa dos filhos que estão brigando entre si, ou filhos que estão se perdendo no mundo das drogas ou do crime, filhos, Pai, que estão até mesmo já em presídios. Meu Deus, transforma o coração daqueles jovens para que eles possam servir ao Senhor. Transforma, meu Pai, o coração dessa pessoa que está magoada com outra, essa pessoa, meu Pai, que está rancorosa, que tem uma amargura no coração e está fazendo muito mal para ela. Meu Pai, limpa essa amargura toda agora, em nome do Senhor Jesus. E Pai Celeste, na certeza absoluta da Tua resposta, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amiga e amiga, Deus não muda, Deus não mudou, Deus não mudará, Ele é imutável. Pode confiar, o princípio é o mesmo sempre, já que Deus não muda. As pessoas se aproximavam de Deus pela oração. E outra coisa, as pessoas se aproximavam de Deus pela fé, e pela fé falavam com o Pai e recebiam do Pai a sua resposta. Você não falou com o teu Pai Celeste agora? Então, pela fé, receba a sua resposta, considere-se respondido, considere-se abençoado, tá? Considere-se abençoado. E você que pediu perdão a Deus por algo que você estava fazendo, vinha fazendo de um tempo para cá, mas você pediu perdão ao Pai, não é? Considere-se perdoado em nome do Senhor Jesus, tá bem? Olha, tenha você um excelente dia muito abençoado e vitorioso, e até a próxima.